E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive. Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar a cabeça num tema que está super em alta aqui no Brasil: a relação entre patentes e desenvolvimento. É isso aí. A gente vai desvendar como esse sistema, que muita gente ainda acha, né, um bicho de 7 cabeças, Ah, é verdade. pode ser a chave para abrir um monte de portas para inovação e progresso no Brasil. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem a companhia da Expert Speaker. Ela manja tudo de patentes. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje para desmitificar esse mundo das patentes e mostrar como o Brasil pode usar tudo isso a nosso favor. E ó, para esse Deep Dive a gente preparou um material super bacana. É mesmo. A gente tem trechos do módulo 8 do curso DL3E1P do MIPI, que fala justamente sobre PI e desenvolvimento flexibilidade de patentes. E para deixar a conversa mais pé no chão, a gente vai trazer exemplos reais, casos que aconteceram aqui no Brasil e no mundo. Isso aí. Então se preparem porque a gente vai ter um monte de insights. Com certeza. É fascinante a gente ver como a ideia de desenvolvimento foi mudando ao longo do tempo, né? É verdade? Antes, o foco era quase todo em economia. Só no dinheiro, né? É tipo, crescer o PIB custe o que custar. Parecia que era só isso que importava. Mas, felizmente, hoje em dia a gente sabe que não é bem por aí, né? Não, a gente já aprendeu bastante, né? Pois é. Hoje a gente enxerga o desenvolvimento como algo muito mais amplo, que vai muito além da grana. A gente fala de aspectos sociais, culturais, científicos, tecnológicos. É tipo uma grande teia, né? Exatamente. É buscar uma vida melhor para todo mundo, Faz todo sentido. impactando positivamente a saúde, a educação, o meio ambiente, até a erradicação da pobreza entra nessa conta. É, desenvolvimento sustentável, né? Pra valer. Não. Mas e aí, como é que as patentes se encaixam nessa visão mais completa de desenvolvimento? Elas realmente podem dar um empurrãozinho para essa mudança? Olha, as patentes elas têm um papel crucial nessa história toda. Porque, pensa comigo, elas incentivam a inovação e a inovação, por sua vez, impulsiona o crescimento econômico e gera novas tecnologias. Soluções para os desafios que a gente encontra pelo caminho, né? E quando eu falo de desafios, não estou falando só de problemas super complexos, não. Às vezes uma solução simples, mas que tem inovação por trás, pode mudar a vida de um monte de gente. É tipo a ideia genial que surge ali no dia a dia. É exatamente tipo aquela sacada que ninguém nunca tinha pensado antes. Não. Tem um caso incrível que mostra bem isso. Lá na Mauritânia, um cara chamado Abdellah Heldali criou uma receita especial de geleia de tâmara, Que legal! usando só fruta, sem açúcar, sem conservantes. A parada bombou na região, É. fez o maior sucesso. Mas aí ele ficou naquela dúvida. Como é que eu protejo a minha invenção? Como eu faço o meu negócio crescer sem ter que me preocupar com cópias? É porque com uma ideia boa na mão, né? Que é garantir que continue sendo só dele. Qual foi o pulo do gato? Ele decidiu patentear o processo de produção da geleia. E essa decisão, cara, foi crucial para ele conseguir investimento, abrir a própria fábrica e, olha só, exportar a geleia dele para outros países. Nossa, que legal! A invenção que começou lá na cozinha dele virou um negócio internacional. Caramba, que história inspiradora. Mas me explica uma coisa, a patente serviu só para proteger a receita ou ela teve um impacto maior no negócio? Tipo, ajudou ele a crescer de verdade? A patente foi muito além da proteção, pensa bem. Tá. O investidor chega, vê que o cara tem uma patente, isso já mostra que a invenção é inovadora de verdade e que tem potencial de mercado, sabe? É tipo um selo de qualidade que abre portas. É como se a patente funcionasse como um imã para atrair oportunidades. Exatamente. Ah, É como um cartão de visitas que mostra a seriedade da invenção. E esse caso mostra direitinho como uma boa estratégia de patentes pode trazer um monte de vantagens, não só para empresas, mas também para instituições e até para pessoas físicas, né? A gente está falando de aumento na produção, expansão de negócios, novas fontes de renda, criação de empregos e, em alguns casos, até transformação social. Nossa, quanta coisa. As patentes podem impulsionar tanta coisa, né? Mas, pensando aqui no Brasil, será que a gente está aproveitando todo esse potencial? Olha, o Brasil tem um potencial enorme para usar as patentes como um motor do desenvolvimento, mas é claro que a gente tem desafios pela frente. Um deles é garantir que o sistema de patentes seja acessível a todos, desde o pequeno inventor até a grande empresa. A acessibilidade é fundamental. Se o processo for muito complicado, muito caro, muita gente boa acaba desistindo de patentear suas ideias. É verdade. É preciso simplificar as coisas e reduzir os custos para que a proteção patentária não seja um privilégio de pouco. É. E aí entra o papel do INPI,
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que precisa atuar como um facilitador do desenvolvimento, incentivando a inovação em todo o país. E por falar em NPI, você mencionou um material deles que a gente separou para esse deep dive, né? Sim, o módulo 8 do curso dela, 3.1P do NPI, ele fala sobre API e desenvolvimento flexibilidade de patentes, e é super importante para a gente entender como o Brasil pode usar o sistema de patente de forma estratégica. Aliás, essa questão das flexibilidades é um ponto crucial que a gente precisa destrinchar. Verdade. Parece um termo meio técnico, né? Flexibilidades. Me explica melhor o que são essas flexibilidades e por que elas são tão importantes. Imagina que o sistema de patentes é como um jogo com regras bem definidas. As flexibilidades são como cartas coringa que permitem adaptar essas regras à realidade de cada país. É como se cada país pudesse dar uma tunada no sistema para que ele funcione melhor dentro do seu contexto, sabe? Então, cada país pode dar uma personalizada no sistema de patentes. Mas quem garante que essa tunada não vai prejudicar a invenção ou o inventor? Calma, não é uma bagunça generalizada. As flexibilidades são previstas em acordos internacionais, como a Convenção de Paris e o Acordo TRIPS. Esses acordos estabelecem os limites e as condições para que os países usem as flexibilidades de forma responsável. Entendi. Então as flexibilidades são ferramentas poderosas que, se usadas com sabedoria, podem ajudar o Brasil a usar o sistema de patentes a seu favor, certo? Exatamente. E tem um exemplo que mostra bem como essas flexibilidades podem ser usadas para o bem da população. Lembra do caso do Efavirenz, aquele medicamento essencial para o tratamento do Evites? Sim, lembra? A gente comentou rapidinho no começo, né? Isso. Mas me conta, você lembra dos detalhes? Ah, me conta você. Quais os detalhes desse caso? Então, no início dos anos 2000, o Brasil estava tendo dificuldades para garantir o acesso ao Efavirenz por causa do alto custo. Aí o governo decidiu usar uma das flexibilidades chamada licenciamento compulsório. Licenciamento o quê? Compulsório. É como se o governo dissesse, olha, a gente precisa desse medicamento para a nossa população e, nesse caso específico, a gente vai autorizar a produção dele aqui, mesmo sem a permissão da empresa que detém a patente. Nossa, que medida radical, né? Mas e a empresa que tinha patente? Como ela reagiu a isso? É claro que a empresa não ficou feliz, né? Mas o licenciamento compulsório é um mecanismo legal previsto em acordos internacionais e pode ser usado em situações de emergência nacional ou para atender necessidades de saúde pública. Então o Brasil usou essa carta coringa para garantir o acesso à Efavirenz a um preço mais justo. Exatamente. O governo brasileiro conseguiu negociar a compra do medicamento a um preço mais baixo, garantindo tratamento para milhares de pessoas. Legal. E essa história toda mostra como as flexibilidades do sistema de patentes podem ser usadas para garantir o acesso a medicamentos essenciais em países em desenvolvimento, mesmo que isso signifique desafiar os interesses de grandes empresas farmacêuticas. É um exemplo de que às vezes é preciso tomar medidas mais drásticas para garantir o bem-estar da população. O caso da Efavirenz é emblemático. Mas me fala uma coisa que outras cartas coringa o Brasil tem na manga, além do licenciamento compulsório. Ah, a gente tem várias outras. Por exemplo, existem as exceções para pesquisa e educação que permitem o uso de tecnologias patenteadas sem fins comerciais. E tem a exaustão de direitos que limita o controle do titular da patente sobre produtos que já foram vendidos. Caramba, cada ferramenta mais interessante que a outra. Mas como saber qual carta coringa usar em cada situação? Quem decide isso? Essa é uma decisão que cabe ao governo, que precisa analisar cada caso com cuidado, levando em conta o interesse público e o impacto da medida na economia e na sociedade. É uma responsabilidade enorme. Não é uma decisão fácil. Mas, me diz uma coisa, essas flexibilidades não geram conflitos com as empresas que investiram pesado em pesquisa e desenvolvimento. Afinal, elas podem acabar perdendo dinheiro, né? É claro que existe um certo atrito, isso é natural. Mas, como eu falei antes, as flexibilidades são mecanismos legais e os países têm o direito de usá-las quando necessário. O importante é garantir um equilíbrio entre os interesses das empresas e o bem-estar da sociedade. Faz sentido. Afinal, as patentes são um instrumento para o desenvolvimento e não um fim em si mesmas, né? Perfeito. O objetivo final é usar as patentes para promover a inovação, gerar empregos, melhorar a saúde da população, proteger o meio ambiente e construir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. Um futuro mais brilhante para todos nós. Mas, falando em Brasil, quais são os maiores desafios e oportunidades que a gente tem para usar as patentes como motor do desenvolvimento? Bom, essa é uma conversa para um outro capítulo do nosso Deep Dive. Verdade? Yeah. A gente já explorou bastante coisa. A gente viu como a ideia de desenvolvimento foi mudando, como as patentes se encaixam nesse contexto e até vimos exemplos de como elas podem ser usadas de forma estratégica. Que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltamos já para desvendar os desafios e as oportunidades do Brasil nesse universo das patentes. Combinado. Pessoal, fiquem ligados que a gente já volta com mais insights sobre patentes e desenvolvimento. E a gente volta para o nosso Deep Dive.
mergulhando mais fundo no mundo das patentes e desenvolvimento aqui no Brasil. Isso é. A gente estava vendo como as patentes podem ser uma ferramenta poderosa para dar aquele gás na inovação e no progresso por aqui. Isso é. Mas, Expert Speaker, antes da gente entrar de cabeça nos desafios e nas oportunidades do Brasil, me tira uma dúvida. Como saber se uma ideia, tipo, uma ideia genial que eu tive, pode virar uma patente? Ótima pergunta. Nem toda ideia genial pode ser patenteada. Sério? Tem uns critérios bem específicos que a invenção precisa ter, a gente chama de requisitos de patenteabilidade. Basicamente, a sua ideia precisa ser nova, inventiva e ter aplicação industrial. Entendi. Quer dizer que não basta ter ideia, né? Ela precisa ser original, ter um QA a mais e poder ser usada de verdade. Exatamente. A novidade significa que a invenção não pode ter sido divulgada em lugar nenhum antes de você entrar com um pedido de patente. Ah, cara. É tipo um segredo guardado a 7 chaves. Entendi. E atividade inventiva significa que a invenção não pode ser óbvia para quem manja do assunto. Tem que ter um pulo do gato, algo que um especialista na área não ia sacar fácil, assim. Então precisa ter aquele aquele algo especial. Isso. E a aplicação industrial. Bom, isso significa que a invenção precisa ter utilidade prática, ou seja, poder ser produzida em escala e vendida. Não adianta ser uma ideia super inovadora que só funciona no papel, né? Faz sentido. Mas quem decide se a minha ideia é genial cumpre esses requisitos todos? Essa é a função do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eles analisam cada pedido de patente com muito cuidado, verificando se a invenção atende a todos esses requisitos. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. É um processo bem rigoroso. Nossa, então o INPI é tipo um guardião das patentes, né? Pode-se dizer que sim. Mas e se alguém tentar patentear o que já existe, tipo reinventar a roda? Boa pergunta. Aí entra a importância da pesquisa de patentes. Antes de registrar um pedido, é essencial dar uma olhada para ver se já existe algo parecido com a sua ideia. E essa pesquisa pode ser feita no próprio site do INPI, que tem um banco de dados super completo com patentes do Brasil e do mundo. Olha só, que ferramenta útil. Então, além de proteger as invenções, as patentes também servem para espalhar o conhecimento, né? Exatamente. A gente pode se inspirar em outras ideias e evitar perder tempo e dinheiro reinventando a roda. É isso aí. As patentes são um registro público de novas tecnologias e soluções. É um jeito de compartilhar conhecimento e inspirar outros inventores a criarem coisas ainda mais incríveis. Que legal. Mas, voltando para a nossa conversa sobre desenvolvimento, como a gente garante que as patentes beneficiem a sociedade como um todo e não só um grupo pequeno de empresas ou inventores? Aí que entram as flexibilidades que a gente estava falando antes. Elas permitem que os países ajustem o sistema de patentes para suas necessidades e prioridades, garantindo que as patentes sejam usadas para promover o bem-estar de todos. Lembra do caso do Ifavirenz? O Brasil usou o licenciamento compulsório, que é uma flexibilidade, para garantir o acesso ao medicamento a um preço mais justo. Verdade. E quais outras cartas coringa o Brasil pode usar para garantir que as patentes beneficiem a população? A gente tem um leque de opções. Além do licenciamento compulsório, existem as exceções para pesquisa e educação, que permitem usar tecnologias patenteadas sem fins comerciais, por exemplo, em universidades e centros de pesquisa. Isso é super importante para estimular a inovação e a geração de conhecimento. É verdade. Liberar o uso de tecnologias patenteadas para fins educacionais pode dar um super impulso para a pesquisa e formação de novos cientistas. Com certeza. E que outras cartas a gente tem nesse baralho? Temos também a exaustão de direitos, que limita o controle do titular da patente sobre produtos que já foram vendidos. Por exemplo, se uma empresa vende um produto patenteado no Brasil, ela não pode impedir que esse produto seja revendido aqui, mesmo que seja por um preço menor. Nossa, quantas ferramentas interessantes. Mas, Expert Speaker, me explica uma coisa. Quem decide qual carta usar em cada situação? E como garantir que essas flexibilidades sejam usadas de forma justa e equilibrada? A decisão de usar uma flexibilidade é complexa e cabe ao governo, que precisa analisar cada caso com muito cuidado, considerando o interesse público, o impacto na economia e o respeito aos direitos dos titulares das patentes. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser estratégico. Realmente não é uma decisão fácil. Mas, voltando aqui para o contexto do Brasil, a gente estava falando dos desafios e oportunidades de usar as patentes como motor do desenvolvimento, lembra? Sim, claro. E um dos grandes desafios que a gente enfrenta é a demora na análise dos pedidos de patente pelo INPI. A fila de espera é enorme e isso pode desanimar muitos inventores, principalmente startups e pequenas empresas que precisam da proteção da patente para conseguir investimento e crescer. Essa questão na fila do INPI eu já ouvi falar. Parece que é um problema crônico, né? Infelizmente, sim. A demora na concessão de patentes pode ser um freio de mão na inovação, especialmente num país como o Brasil, que tem um potencial enorme, mas ainda precisa vencer muitas barreiras para se consolidar como uma potência tecnológica. É verdade. Mas, além da fila do INPI, que outros obstáculos a gente precisa superar
para turbinar o desenvolvimento no Brasil, usando as patentes? Outro desafio crucial é a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Sem investimento, a gente fica dependente de tecnologias estrangeiras, o que pode ser um entrave para o nosso crescimento. A gente precisa de mais gente pensando, criando, inovando e desenvolvendo soluções genuinamente brasileiras. Concordo plenamente. Mas e como a gente pode mudar esse cenário? O que precisa acontecer para a gente transformar o Brasil numa máquina de inovação? Olha, a gente precisa atacar em várias frentes. Primeiro, é fundamental aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, tanto por parte do governo quanto da iniciativa privada. Segundo, a gente precisa desburocratizar o sistema de patentes, agilizando a análise dos pedidos e tornando o processo mais acessível a todos. Sim, a burocracia é um pesadelo para qualquer inventor. E que mais a gente pode fazer para impulsionar a inovação do Brasil? Outro ponto fundamental é investir em educação e capacitação. Muita gente ainda vê as patentes como algo distante, complicado, só para grandes empresas e gênios da ciência. A gente precisa mostrar para a galera que as patentes são uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa com uma ideia inovadora. É isso aí. Precisamos desmistificar esse mundo e mostrar que as patentes não são um bicho de 7 cabeças. Mas como fazer isso na prática? A gente precisa falar sobre patentes de forma mais simples, clara e acessível, mostrando como elas funcionam e como podem ser usadas para transformar ideias em realidade. E para ilustrar tudo isso, nada melhor do que exemplos reais, né? Verdade. Casos de sucesso como o do Abdelai, o Dali, que transformou uma receita caseira num negócio internacional, podem inspirar muita gente. E falando em exemplos reais, a gente separou um caso brasileiro que mostra como o sistema de patentes, mesmo com seus desafios, pode ser usado para promover o desenvolvimento e o bem-estar social. É isso aí. Vamos voltar a falar do caso do Efavirenz e entender como essa história teve um impacto positivo na vida de milhares de brasileiros. Que legal! Pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar os detalhes desse caso e entender como as patentes podem ser usadas como motor de desenvolvimento aqui no Brasil. E a gente está de volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente explorou o mundo das patentes, viu como elas podem dar um super impulso para o desenvolvimento e agora a gente vai mergulhar num caso brasileiro para ver na prática como esse sistema, mesmo com seus altos e baixos, pode ser usado para melhorar a vida da galera. É isso aí. Vamos voltar lá para o caso do Efavirenz, o medicamento essencial no tratamento do H1N1. Lembra que o Brasil usou o licenciamento compulsório para garantir o acesso ao remédio a um preço mais justo? Sim, lembro. Mas me conta mais. Quais foram os resultados reais dessa decisão? Valeu a pena usar essa carta coringa? Olha, essa história é um marco na luta do Brasil para garantir o direito à saúde da população. Naquela época, o Efavirenz era muito caro. Muita gente não conseguia ter acesso ao tratamento. Com licenciamento compulsório, o governo conseguiu comprar um medicamento bem mais barato, garantindo o tratamento para milhares de pessoas que antes não tinham essa chance. Então, o licenciamento compulsório teve um impacto enorme, né? Quantas pessoas se beneficiaram com essa medida? É difícil saber um número exato, mas a gente sabe que o acesso ao tratamento do Ervates no Brasil deu um salto depois do licenciamento compulsório do Efavirenz. Essa medida salvou vidas e melhorou a qualidade de vida de milhares de pessoas. E o mais legal, essa vitória mostrou que o Brasil não tem medo de usar as ferramentas do sistema de patente de forma estratégica para proteger a saúde da população, mesmo que para isso tenha que enfrentar grandes empresas farmacêuticas. O Brasil botou para quebrar. Mas me fala, o licenciamento compulsório é tipo uma medida extrema, ele é usado sempre. O licenciamento compulsório é uma ferramenta poderosa, mas tem que ser usada com cuidado, só em último caso. A gente precisa respeitar os direitos de quem tem a patente, né? O caso do Efavirenz foi marcante porque o Brasil conseguiu mostrar que o preço alto do medicamento estava impedindo o acesso ao tratamento, o que justificou a medida. Entendi. Então tem que ter um motivo muito forte para usar essa carta coringa. Mas, voltando para nossa conversa sobre desenvolvimento, além do acesso à saúde, que outros benefícios o sistema de patentes pode trazer para o Brasil? O sistema de patentes, quando bem usado, pode dar um empurrãozinho na inovação em várias áreas, da agricultura até a tecnologia da informação. O Brasil tem uma variedade enorme de recursos naturais e talentos. Imagina o potencial que a gente tem para criar soluções inovadoras para os nossos problemas. Verdade? A gente tem tudo para ser referência mundial em inovação. Mas para isso a gente precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Com certeza. Investir em pesquisa é essencial para transformar ideias em produtos e serviços que ajudem a sociedade. E quando eu falo em investir, não é só dinheiro, tá? A gente precisa investir em educação, infraestrutura, políticas públicas que incentivem a inovação. É trabalho em equipe que junta governo, empresas, universidades e a sociedade. Não tem atalho, né? Tem que correr atrás em várias áreas. Mas pensando nos nossos ouvintes, que conselho você daria para quem tem uma ideia inovadora e quer usar o sistema de patentes para botar essa ideia em prática? A primeira coisa é,
Se informe. Veja se a sua ideia é realmente nova, se ela se encaixa nos requisitos para patente. Faça uma busca nas patentes para ver se não tem nada parecido já registrado. E não tenha medo de pedir ajuda. Tem várias instituições, como o INPI, que dão suporte para os inventores. Ótima dica. E para a gente fechar o nosso Deep Dive com chave de ouro, qual mensagem você deixa para quem está nos ouvindo? Mas minha mensagem é: acreditem no potencial do Brasil. A gente tem tudo para ser um país inovador e usar as patentes como ferramenta para construir um futuro mais justo e próspero para todo mundo. Mas para isso acontecer, a gente precisa arregaçar as mangas, estudar, pesquisar, inovar e principalmente ter coragem de tirar as ideias do papel. Que mensagem inspiradora. Expert Speaker, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente nesse Deep Dive. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito hoje e saíram daqui com a cabeça cheia de ideias. O prazer foi meu. Espero que esse papo inspire mais gente a descobrir o mundo das patentes e ver como elas podem ajudar a transformar o Brasil num país cada vez mais inovador e desenvolvido. E você que acompanhou a gente até aqui, continue explorando esse universo. Compartilhe suas ideias, busque conhecimento e faça sua parte para construir um futuro melhor para todos nós. Valeu pela companhia e até a próxima.